Juntos novamente, continuamos o estudo do livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli, Paulino Garcia. A presença do Dr. Bezerra. Para mim, o aprendizado era constante, com um pequeno bloco de anotações nas mãos e escrevendo tudo o que considerasse importante transmitir aos companheiros encarnados depois. É evidente de submeter os assuntos à apreciação do Dr. Odilon. Eu não ignoro que, infelizmente, muitas das experiências que vivenciamos no além-túmulo não devem ser reveladas aos nossos irmãos que mourejam na carne, sob pena, não raro, de colocarmos em dificuldades os próprios medianeiros que nos servem a tarefa do intercâmbio. O que ele está dizendo aqui? Que muita coisa que é real no plano espiritual não convém que seja dito para nós, porque muitos de nós não acreditariam e colocaria em risco o médium, que poderia ser acusado disto ou daquilo. Quando o nosso lar veio a público, acharam que tudo aquilo era fantasia. Ninguém acreditava naquilo. Então, é preciso um filtro, porque se tudo colocar, vai ser complicado. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. Vamos seguir. Positivamente, o contato mediúnico que estabelecemos é demasiado complexo. Mediunidade em si é sintonia. No entanto, as circunstâncias de que a sintonia depende criam embaraços de vulto. Nem sempre nós, os transmissores das informações que desejamos veicular, estamos bem ou os receptores encarnados das referidas notícias se encontram aptos. Às vezes, basta ao médium diminuta alteração emocional para que o trabalho do intercâmbio se frustre, e como os medianeiros, pela sua própria condição de sensitivos, são suscetíveis às influências externas, não é difícil imaginar o esforço que necessitamos despender. O Liceu da Mediunidade ao qual nos reportamos é um departamento do Centro dos Mensageiros instituídos em nosso lar, hoje em múltiplos núcleos espalhados em diversas colônias espirituais. Então, o que ele está dizendo? Que o liceu é como se fosse uma filial, é uma parte, é um departamento do nosso lar em outra construção, certo? Continuando. Afirmo-lhes que a maioria dos médiuns que, na atualidade, se encontram a serviço da doutrina, os frequentaram, habituando-se para as atividades que desenvolvem na propagação da mensagem espírita no mundo. E, quando nos referimos aos médiuns, por extensão, incluímos todos aqueles companheiros de ideal que, mesmo não estando na mediunidade ostensiva, cumprem com significativa missão nos encargos doutrinários sobre sua responsabilidade. O dirigente espírita que não milita especificamente em nenhum setor da mediunidade declarada exerce os seus dons medianímicos com discrição, com os seus contatos mentais com as esferas superiores são contínuas. Paulino, chamou-me Dr. Odilon. Vamos para a nossa sala de reuniões. Dr. Bezerra está para chegar e os nossos irmãos que haverão de ouvi-lo já se acomodaram. Um tanto sem jeito, enquanto contornávamos o liceu por uma das suas varandas, inquiria ao mentor. O Dr. Bezerra de Menezes é um espírito acumulado de muitas ocupações. Outro não poderia substituí-lo na palavra de tão reduzida assembleia? Certamente que poderia, meu filho, respondeu-me. Acontece, no entanto, que o venerável benfeitor faz questão, ele mesmo, de se dirigir aos companheiros que se apresentam como voluntários da causa espírita. Não nos esqueçamos de que Jesus começou pregando o evangelho a pequeno número de interessados. Existem oradores que estimam falar para casas cheias que às vezes estão vazias em termos espirituais. O que importa é a qualidade. Ainda são poucos os que têm real interesse pela verdade. Um só que consigamos conscientizar para o bem, através do verbo esclarecedor, representa muito. As águas do oceano se reuniram a partir de muitas gotas, e a mais extensa floresta teve no berço anônima semente. Sei, no entanto, comentei, que oradores e dirigentes que se sentem desmotivados à frente de grupos espíritas menos frequentados. Falta de entendimento maior da própria palavra que pregam. Quem faz ou fala, fala ou faz primeiro para si. Somos nós, Paulino, os maiores necessitados de ouvir o que dizemos aos outros e de fazer também.
Ao invés de aplausos estrepitosos, devemos almejar a aprovação da consciência. A lisonja representa um perigo para os interesses do espírito. As casas espíritas mais bem frequentadas costumam ignorar os demais, os núcleos pobres que se levantam na periferia. Observei, retratando a realidade que mais de uma vez constatara em minhas periódicas visitas à Terra. Não deveriam. Jesus nasceu nos arredores de Belém e escolheu uma estrebaria para acolhê-lo. As dimensões físicas de uma casa espírita não valem mais que a dimensão da fraternidade que dentro dela deve imperar. Lembremo-nos, Paulino, da casa dos apóstolos em Jerusalém, uma construção de alvenaria simples e tosca, porém espiritualmente vigorosa. Efetuando pequena pausa, o orientador prosseguiu. Os grupos espíritas existentes no mundo necessitam deixar de rivalizar-se entre si. Sem a retaguarda dos espíritos protetores e aplicação dos princípios da doutrina entre os seus integrantes, o templo espírita de espírita só terem um rótulo na parede. Meus amigos, eu tenho visto isso. Casas espíritas que são competição para outras casas espíritas, criticam em vez de colaborar. Isso é muito triste, mas somos humanos, vamos ter paciência. A casa espírita melhor estruturada deveria adotar aquela que luta com maiores dificuldades para sobreviver. Sem, é bom que se ressalte qualquer ingerência de caráter administrativo. Não é o que se vê, comentei reticencioso. Chegaremos lá, Paulino, retrucou o Dr. Odilon, adentrando conosco o recinto do salão, onde recepcionaríamos o ilustre patrono daquela turma de médiuns que, somando-se a outros tantos, renasceriam nos alvores do terceiro milênio, promissora semente espalhando-se sobre a gleba terrestre. O irmão Carmelita e Verônica, cooperando com o diretor do liceu, ultimaram preparativos, diminuindo de intensidade a luz natural do ambiente. Os 20 irmãos, que se acomodavam nas poltronas dispostas em semicírculo, se mantinham em recolhimento. 12 homens e 8 mulheres, que haviam se sobressaído nos estudos e se destacado pela perseverança. Eu, o Dr. Odilon, o irmão Carmelita e Verônica, nos posicionamos um pouco mais para trás, em 4 outras teutonas, que não haveriam de obstruir, a nenhum deles, a visão do Dr. Bezerra materializado. Aqui eu tenho uma observação. Bezerra de Menezes, possuidor da maior frequência vibracional, precisa materializar-se para ser visto nos níveis das colônias mais próximas da Terra. Vocês estão vendo aqui o que está dito? E para isso precisa um médium doador de matéria para que o Bezerra possa aparecer. Existe ali médiums para favorecer que o Dr. Bezerra possa se corporificar com matéria, entre aspas, do plano espiritual em que Bezerra vai se aproximar. Estamos aprendendo. Quando tudo estava em ordem, com auxílio de leve música ambiente ao fundo, durante cerca de 10 minutos nos entregamos a uma maior concentração. Procuremos, advertiu o instrutor, sustentar o padrão vibratório. Dr. Bezerra de Menezes já se encontra presente no recinto e dentro de alguns instantes se fará visível. Não dispersemos a atenção, agucemos os sentidos, de forma que não lhes percamos uma única palavra. Não se passou muito tempo. Diminuto foco de luz azulínea começou a se tangibilizar, a semelhança de algo que aos poucos fosse atravessando a barreira das dimensões. Eu tinha a impressão de que uma porta estava sendo aberta num aparentemente vazio e que, procedendo de outra esfera, onde impera diferente concepção de espaço e tempo, Dr. Bezerra chegava até nós, tomando forma que conhecemos. O fenômeno é sublime demais para que se possa ser descrito por tão pobre vocabulário. Meus amigos, nas obras de André Luiz, em várias delas, esse processo é realizado. Então, precisamos seguir estudando e entendendo. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.